Boa noite a todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Hoje não foi possível a transmissão ao vivo, mas nós estamos gravando no mesmo horário porque a internet tem esses probleminhas, mas graças a Deus vai dar para a gente gravar e você assistir. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre fazendo a diferença. Fazendo a diferença neste mundo. Eu gostaria que, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, eu vou falar sobre fazendo a diferença, mas antes eu gostaria de orar por sua vida, orar por nós, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, tá bom? Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão precioso de leitura da Tua Palavra e crescimento cada vez mais de Ti, ó Deus. Eu oro ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar alcançando vidas nessa hora, que o Teu nome, ó Deus, possa ser glorificado, honrado, para que o Senhor possa estar cada vez mais nos abençoando através da Tua Palavra, ó Deus. E eu peço a Ti, ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, e nós olhamos um pouco da história do povo de Israel, a gente vê que depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos sem ter nenhum rei. E o que eles faziam? Lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, fala o seguinte: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Ou seja, então cada um estava fazendo aquilo que bem entendia. E nessa época a gente vê, durante esse período que se repetia várias vezes o mesmo ciclo, o povo obedecia a Deus por algum tempo e depois se afastava novamente. E Deus, ele viu um homem ali que fazia diferença, que era Gideão. E lá na Bíblia, Juízes capítulo 6, vai dizer um pouco sobre a história de Gideão. E quando nós olhamos lá em Juízes 6:1, fala assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então a gente vê muitos ciclos desse jeito acontecendo com o povo, e hoje também não é diferente. Como alerta ao povo rebelde, Deus sempre permitia que o inimigo os oprimisse. Mas quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mandava sim juízes para a terra, para livrar-nos das mãos dos inimigos. Então isso que era interessante. Então muitas vezes o povo se arrependia, clamava a Deus, e Deus ainda tinha misericórdia do povo. Hoje também não é diferente, Deus também tem misericórdia. Então o povo resgatado servia ao Senhor durante o resto daquela geração. E assim começando o novo ciclo com Gideão, que foi o 5º dos juízes ou libertadores. Gideão foi um homem muito abençoado por Deus, um homem que obedeceu à voz de Deus. Ele é apresentado em Juízes aqui no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 das Escrituras Sagradas. Da vida dele nós podemos aproveitar muitas lições preciosíssimas e valiosas. A primeira delas é: Gideão era um homem valente ou era um homem tímido? Quando nós olhamos aqui que os midianitas oprimiram os israelitas por 7 anos, eles subiam a cada ano e tomavam todos os produtos alimentícios do povo de Israel. E todos dos campos, os animais do povo hebreu. E para sobreviver, os israelitas escondiam alimentos dos seus inimigos, que no caso aqui eram os midianitas. E quando nós vemos isso acontecer, a gente olha que quando Deus chegava aqui, uma teofania, através do anjo, e Deus chegou para Gideão, e ele disse o seguinte: Gideão, na verdade, ele estava malhando trigo no lagar, e ele estava com medo, ele estava meio que se escondendo dos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu. Agora imagine você, um homem trabalhando com medo dos inimigos, quando ele ouviu a palavra do anjo que diz assim: o Senhor é contigo, ó homem valente. Lá em Juízes 6:12 vai falar isso. Ele não chegou e falou: olha, o homem medroso, o homem tímido, não. O anjo do Senhor chega e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Ele trata desse jeito. Deus é um Deus sábio. E quando Deus ele quer tratar alguém, quer tratar alguma pessoa, ele fala dessa forma. Ele não chega às vezes com outro tipo de conversa. E nós vemos aqui que Deus faria de Gideão um líder muito corajoso.
Faria dele, sim, a gente vê isso depois no restante dos capítulos aqui. E a força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Isso a gente sabe. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas sozinho. Se não for Deus na nossa vida, nós estamos completamente perdidos. Então nós dependemos de Deus e da sua graça, da sua misericórdia. Os homens valentes hoje em dia são aqueles que na verdade confiam no Senhor. Esses homens confiam sempre na força do Senhor e não do seu braço. E é muito interessante quando o anjo chega e fala para Josué, homem valente e corajoso. Você é tímido ou corajoso? O Senhor é contigo, homem valente, quando o anjo fala para Gideão. Isso é muito interessante. E segundo, ele vai dizer, eu estou contigo, então não precisa temer. A mesma coisa para nós hoje. De repente eu estou com medo de alguma coisa, com alguma situação, Deus fala para mim, olha, eu estou com você. Então isso é bênção de Deus. Nas conversas que Deus teve com Gideão, o anjo também, que na verdade é uma teofania, como eu falei aqui, Deus afirma a sua presença com ele ali repetidas vezes. Primeiro ele afirmou por palavras, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Está lá em Juízes 6,16. Tem uma parte aqui que eu acho muito interessante. 6,6 vai dizer assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. E lá em 6,14 vai dizer assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviou eu? Então Deus estava dando uma força para Gideão. Gideão, fica tranquilo que eu estou com você. A maior bênção que é a presença do Senhor em nossas vidas. Então, lembre-se sempre disso. Eu estou com você. Deus está falando isso. Falou para Gideão, está falando para nós hoje. Olha, não tenha medo. Eu estou com você. E a maior missão que nós podemos perceber e ver aqui, que começa em casa. Uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão, ele deu a sua primeira missão, de destruir, preste atenção nisso, destruir os ídolos do próprio pai de Joás. O próprio pai, ele destruiu esse ídolo, que ele oferecia sempre essa adoração a Baal. Então, um altar ao Senhor no mesmo lugar, Juízes 6, 25 ao 26. Então, a nossa missão, às vezes, começa em casa. Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Cuidado com o que entra na sua casa. Eu sempre tenho falado isso. Cuidado com o que entra dentro da minha casa. Será que são objetos abençoados? Até questão de pessoas. Eu lembro, certa vez, pessoas, às vezes, que vinham em casa e ficavam tirando, fotos escondidas para mandar para outras pessoas. Irmãos, isso não é saudável. Não é saudável. São pessoas maldosas. São pessoas que muitas vezes até enviadas por Satanás. Sabia disso? Então a gente precisa cuidar quem que entra dentro de casa. Porque há pessoas, eu não estou aqui dizendo na questão de inveja, mal olhado, olho gordo, não é nessa questão. Na questão que muitas vezes a pessoa quer te manipular, as pessoas querem que você faça o que elas querem, muitas vezes. Então isso não é saudável. E é a questão de objetos também. Tem muitas coisas, tem muitos objetos consagrados aí que estão entrando dentro do nosso lar. E isso não é bom. Então esses objetos destruem em nome de Jesus. Não é para dar para alguém, é para destruir. É para destruir, para que a graça do nosso Deus esteja conosco. Então a nossa missão, como a de Gideão, começa em casa. E Deus destaca aqui algumas responsabilidades em relação à sua própria família, à minha própria família. Por exemplo, lá em Efésios 6:1 a 3, fala, filhos devem obedecer e honrar aos pais. E os filhos têm honrado os seus pais? Os filhos têm isso hoje, no nosso dia a dia? Graças a Deus que alguns sim, nós temos visto isso acontecer, mas às vezes não. Em Efésios 5:25, maridos e esposas devem amar um ao outro. E aqui, eu sempre tenho dito isso, amar não é uma decisão, é uma decisão, melhor dizendo, não é um sentimento. Amar não é um sentimento, que hoje eu sinto uma coisa, mas eu não sinto.
Então amar deve ser uma decisão. A gente vê lá em 1 Pedro 3,7, Tito vai falar um pouco sobre isso também. Pais devem instruir os seus filhos, criando sempre na disciplina e admoestação do Senhor. Deuteronômio 6 fala isso, Efésios 6,4 vai dizer isso também. Então um dos alvos de cada servo de Deus é de influenciar sua família para servir ao Senhor. Josué 24,15. Então essas coisas a gente precisa estar atento, porque a nossa família também ela deve ser a nossa missão, ela deve começar em casa, deve começar com a nossa própria família. E em quarto, Deus vai dando a vitória. Interessante que nós vemos lá em Juízes 7 que Gideão ele estava um pouco até com medo, né? E a gente vê que Gideão ele teve a vitória por conta da graça de Deus, e chegou o dia da grande batalha, e Gideão conduziu um exército de 32 mil homens, 32 mil israelitas, para o campo de conflito, contra 135 mil midianitas. Olha só, 32 mil contra 135 mil, o povo de Israel já estava em desvantagem. Só que eles não estavam entendendo ou esquecendo que eles serviam um Deus todo-poderoso. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com esse número de soldados. Em 2 etapas, ele diminuiu a força militar de Israel, que primeiro 22 mil voltaram para casa. E ele falou que os medrosos e os tímidos saiam, voltam para suas casas. E 22 mil voltaram. Então nessa segunda etapa, Deus mandou embora depois mais de 9.700 israelitas, deixando Gideão com 300 soldados apenas, contra 135 mil. Por quê? Porque senão Deus sabia, e está escrito que Deus sabia, que senão ia falar, são muitas pessoas. Então nós vencemos. Não, quando na verdade Deus venceu. Então quando o anjo do Senhor preparava Gideão para ir à frente, então ele sabia o que estava fazendo. Deus, na sua perfeita sabedoria, ele tinha um propósito bem definido nessa redução das forças militares em Israel. Ele mandou o seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer, a minha própria mão me livrou. Lá em Juízes 7,2 fala isso. Então ninguém poderia dizer, por quê? Sabia que com 300 homens apenas é coisa de Deus, somente Deus daria essa instrução, daria essa força, usando uma estratégia que para muitos não faz nenhum sentido, militariamente falando. Em termos militares, a pequena banda de israelitas venceu o exército de midianitas. Então até hoje muitas pessoas, infelizmente, não aprenderam essa lição. Acham que é números, confiam muito em números, achando que grandes multidões são evidência da aprovação de Deus. Eu não gosto, particularmente falando, por exemplo, a gente vê muito isso em igrejas. Esse ano nós queremos encerrar com tantos membros. Isso não é saudável, porque nós sabemos que Deus é quem envia pessoas. Deus é quem vai agregando pessoas à igreja dele, ao corpo dele. É Deus. Então não são estratégias, métodos. Biblicamente falando, irmãos, não dá para confiar nessa questão de coisas, de números. Essa numerolatria aí não é legal tratando-se em relação à obra de Deus. De repente você tem uma cartela de clientes, não, mas até o fim de ano, hoje eu tenho 100, até o fim do ano eu quero ter, nós já estamos praticamente, até o fim eu quero ter aí 300 clientes, de 100 para 300. Confia no Senhor. O Senhor pode agregar, o Senhor pode colocar esses clientes em tuas mãos. Fica tranquilo, mas apenas ore. Ore ao Senhor. Faça a parte que cabe a você fazer. Então, fazendo isso é muito importante. Então, lógico, nós fazemos estratégias humanas, carnais às vezes, para alcançar alvos de crescimentos e etc. Alguns fazem isso e se gabam dos seus relatórios, mas quando na verdade a gente precisa destacar os grandes feitos de Deus e não dos homens. Lá em Romanos 8,31 fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que bênção! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31.
Então, rejeição daqueles que acabam ficando em cima do muro. E aqui na vitória de Gideão, a gente vê que 300 homens cercaram a cidade ali dos midianitas, que eles, na verdade era uma cidade montanhosa, e eles ficavam embaixo, e 300 homens, divididos em 100 homens, e Gideão estava em um grupo, né? Então eles estavam com seus vasos ali de barro, com a luz dentro, uma vela, uma luz ali. Então eles, no momento que Gideão falasse a palavra, na força de Deus e de Gideão, eles quebravam. Então esse barulho, e tocavam a trombeta, que era um chifre de carneiro na época, eles tocavam, quebravam os jarros lá, os vasos, e aquela luz também. Então o pessoal, os midianitas ficaram com medo. Então eles estavam achando que era um exército muito grandioso. E acabaram que no fim um começou a se matar ali. Foi uma luta, até mesmo o povo de Israel não deixou também, porque pegaram alguns dos líderes ali dos midianitas também. Por quê? É na força de Deus. Então Gideão e sua banda de homens cansados, porque eles estavam muito cansados, isso foi por volta das 10 horas da noite em diante, eles estavam cansados e perseguiram os midianitas. Lá em Juízes 8, de 1 ao capítulo 8, do versículo do 1 ao 21, vai falar sobre isso. Então, pensaram mais na influência de homens importantes do que na palavra de Deus, às vezes. Gideão não aceitou essa postura. Ele voltou às mesmas cidades e castigou os covardes que recusaram apoiar os servos do Senhor na hora da batalha. Infelizmente, muitos têm corrido. Muitos têm fugido hoje também. Hoje, não é só antigamente não, hoje também. Paulo mostrou que o cristão ele deve sempre definir sua posição pela palavra de Deus. Eu falei isso domingo, se eu sou cristão, eu devo me posicionar, eu sou cristão e ponto final. Eu não preciso ficar com medo. Tá? Eu não estou dizendo no que diz respeito ao respeito pelas pessoas. Agora, temer as pessoas, a gente precisa temer a Deus. Gálatas 1,10 fala assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens ou a Deus? Se eu agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Paulo fala isso em Gálatas 6:1, 10. Paulo fala isso. Então o que eu gostaria de dizer para você é que esses homens fizeram a diferença. E como eu falei sobre os heróis da fé semana passada, Gideão está lá também, fazendo a diferença. Então, o que eu tenho feito hoje, na minha geração, eu tenho feito a diferença? Eu tenho feito a diferença em nossos dias, hoje, tratando no que diz respeito do servo de Deus, do homem de Deus? Então, a diferença que Gideão fez no seu tempo, Gideão será lembrado eternamente como um exemplo de fé. Eu serei lembrado eternamente como um homem de fé, uma mulher de fé. Então a sua grandeza, a grandeza deste homem, não se encontra na força física, nem na sua inteligência, mas em Deus, nem na sua autoconfiança. Também em Deus. Deus tem feito muitas coisas por nós. Deus tem feito. Então isso tem sido bênção. Isso tem sido coisas assim maravilhosas. Então a gente precisa entender essa questão também. Então Deus nos abençoa com isso. Gideão se destacou na história não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Por ter um grande Deus. Então Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os covardes, os abatidos, para dar grandes vitórias ao seu povo. O que é necessário é fazer a diferença. E aqui com isso eu não estou querendo dizer aquela pessoa tímida que tem vergonha, não é nada disso. É outra palavra, tá? A questão aqui no vocabulário seria outro tipo de coisa. A timidez aqui seria outro tipo. Muitas vezes nós estamos tímidos somente em relação às coisas de Deus. Mas o que eu tenho feito nessa vida? Para a honra e a glória do meu Deus. Eu preciso fazer a diferença hoje. Então faça a diferença na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Porque o Senhor, como nós vemos aqui, era 300 homens lutando contra 135 mil. Então isso que a gente precisa entender. Não é na força do nosso braço,
não é na força da nossa inteligência, na nossa autoconfiança, mas na força do Senhor. O Senhor tem feito muitas coisas por nós e por isso nós confiamos e continuaremos confiando na força e no poder do Senhor. Eu acredito muito nisso. Tá bom? Eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por sua vida também e dizer que você é nosso convidado a estar conosco em nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã, às 19 horas, ali na Avenida Ibirapuera, 733. E se você puder fazer uma visitinha, você é muito bem-vindo, tá bom? Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus, que você tenha uma noite ou um dia, né? De repente você vai ver essa mensagem durante o dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por sua vida nessa hora. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, obrigado por essa palavra, porque nós aprendemos muito, ó Deus, com exemplos que o Senhor tem deixado na Tua palavra, que muitos não acreditam, ó Deus, muitos, infelizmente, ó Pai, não conseguem acreditar naquilo que o Senhor tem feito, mas por fé, nós acreditamos, ó Deus, o Senhor deixou exemplos para nós seguirmos também, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que vidas têm se destacado, têm deixado legado aqui neste mundo, ó Pai, e nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. E nós queremos também, ó Deus, agradecer porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós para que pudéssemos fazer a diferença aqui nessa terra. Abençoe, ó Deus, cada um que está nos assistindo, esteja curando, esteja libertando, esteja, ó Pai, dando uma força maior, ó Deus, que vem dos céus, ó Pai, uma sabedoria que vem dos céus. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor a Tua graça, a Tua sabedoria e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e esteja te guardando o tempo todo, em nome de Jesus. Deus abençoe.